Imagine acordar numa manhã de dezembro e não conseguir ver nem mesmo a própria mão estendida à sua frente. Imagine sair de casa e literalmente se perder na sua própria rua porque a névoa é tão densa que parece uma cortina sólida. Agora imagine descobrir que essa névoa não é apenas estranha. Ela está matando milhares de pessoas ao seu redor e você nem sabe disso. Londres, dezembro de 1952. Em apenas 5 dias, uma névoa assassina transformou a capital inglesa num verdadeiro inferno na Terra, ceifando mais de 12.000 vidas de forma silenciosa e brutal. Esta é uma história que poucos conhecem, mas que mudou para sempre como vemos a poluição e o meio ambiente. Se você gosta de descobrir histórias incríveis que fogem do óbvio e que realmente podem mudar sua forma de ver o mundo, se inscreva no canal agora. Porque aqui você vai encontrar os fatos mais surpreendentes da história, ciência e mistérios que ninguém te conta. Vamos começar esta jornada aterrorizante pelos dias mais sombrios de Londres. Para entender como uma simples névoa se transformou numa arma de destruição em massa, precisamos voltar no tempo e conhecer a Londres dos anos 1950. Era uma cidade que respirava carvão, literalmente. 7 anos depois da Segunda Guerra Mundial, Londres ainda tentava se reerguer das cinzas. As casas bombardeadas estavam sendo reconstruídas, as fábricas voltavam a funcionar a todo vapor, e a população crescia rapidamente. Mas havia um problema que ninguém levava muito a sério na época: o ar que eles respiravam. Imagine uma cidade onde praticamente tudo funcionava à base de carvão. As casas eram aquecidas, queimando carvão nas lareiras. As fábricas usavam carvão para gerar energia. Os trens eram movidos a carvão. Até as usinas elétricas dependiam dele. Londres tinha se tornado uma gigantesca máquina de queimar carvão, funcionando 24 horas por dia. O resultado? Milhões de toneladas de fumaça, fuligem e gases tóxicos sendo despejados na atmosfera todos os dias. O dióxido de enxofre, as partículas de carbono, os óxidos de nitrogênio. Era como se a cidade inteira fosse uma chaminé gigante vomitando veneno no céu. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Isso era considerado normal. As pessoas tinham se acostumado tanto com a poluição que ela fazia parte da identidade londrina. Eles até tinham um nome carinhoso para as névoas densas e escuras que frequentemente cobriam a cidade: pea soupers, ou sopas de ervilha, por causa da cor amarelo esverdeada. Os londrinos chegavam em casa com o rosto coberto de fuligem, as roupas manchadas de preto, e achavam que isso era apenas o preço de viver numa metrópole moderna. Médicos até recomendavam o ar de Londres como revigorante para certas condições pulmonares. Parece insano hoje, não é? Mas dezembro de 1952 seria diferente. A natureza estava preparando uma armadilha perfeita. Um fenômeno meteorológico raro estava prestes a transformar essa poluição cotidiana numa arma letal. As condições climáticas iam criar uma prisão de ar tóxico sobre Londres, e milhares de pessoas nem imaginavam que estavam vivendo seus últimos dias. O palco estava montado. A tragédia estava chegando, e ninguém estava preparado para o que vinha pela frente. 5 de dezembro de 1952, uma quinta-feira que começou como qualquer outra em Londres. As pessoas saíram de casa para trabalhar, as crianças foram para a escola, a vida seguia seu ritmo normal. Mas algo estranho estava acontecendo na atmosfera. Uma massa de ar frio e seco estava se movendo sobre a Inglaterra. Normalmente, isso não seria problema algum. Londrina estava acostumada com o frio. Mas desta vez, esse ar frio criou uma situação meteorológica que os cientistas chamam de inversão térmica, e essa inversão se tornaria uma sentença de morte para milhares de pessoas. Vou explicar de forma simples o que estava acontecendo. Normalmente,
O ar quente sobe e o ar frio desce, criando uma circulação natural que dispersa a poluição. É como se a atmosfera fosse um ventilador gigante, sempre renovando o ar. Mas na inversão térmica, acontece exatamente o contrário. Uma camada de ar quente fica presa acima de uma camada de ar frio, criando uma espécie de tampa invisível sobre a cidade. Imagine uma panela com tampa bem fechada. Tudo que você colocar dentro vai ficar preso lá, se concentrando cada vez mais. Foi exatamente isso que aconteceu com Londres. Toda aquela poluição que normalmente se dispersaria no céu ficou presa, como se a cidade inteira estivesse dentro de uma estufa gigante cheia de gases tóxicos. Mas o pior ainda estava por vir. O ar frio e úmido, em contato com toda aquela poluição, começou a formar uma névoa densa e pegajosa. Não era uma névoa comum, era uma mistura mortal de vapor d'água com ácido sulfúrico, partículas de carbono e dezenas de outros químicos venenosos. Durante a quinta-feira, a névoa ainda era relativamente leve. As pessoas comentavam que estava mais nebuloso que o normal, mas nada que Londres já não tivesse visto antes. Alguns até acharam romântico aquela atmosfera misteriosa que aparecia nos filmes sobre a cidade, mas durante a noite algo sinistro começou a acontecer. A névoa ficou mais densa, e mais densa, e mais densa ainda. Na sexta-feira de manhã, quando os londrinos acordaram, eles se depararam com algo que nunca tinham visto na vida. A visibilidade havia caído para menos de 1 metro. As pessoas literalmente não conseguiam ver os próprios pés quando olhavam para baixo. O Big Ben, o símbolo de Londres, havia simplesmente desaparecido. Mesmo quem estava bem ao lado do famoso relógio não conseguia enxergá-lo. Os ônibus pararam de circular porque os motoristas não conseguiam ver nem mesmo o meio-fio da calçada. Os carros foram abandonados no meio das ruas. As pessoas se perdiam na própria vizinhança, caminhando em círculos porque não conseguiam reconhecer nada ao redor. Mas o mais aterrorizante, a névoa estava entrando dentro das casas, dos teatros, dos cinemas. Mesmo de portas e janelas fechadas, aquela massa tóxica se infiltrava por qualquer fresta. As pessoas começaram a tossir, sentir ardência nos olhos, dificuldade para respirar. Londres havia se transformado num labirinto de gases venenosos. E isso era apenas o começo. Sábado, 6 de dezembro. A névoa não só continuava lá, como estava ficando ainda mais densa e mais tóxica. Londres estava literalmente paralisada, mas o mais assustador é que as autoridades ainda não tinham percebido que estavam lidando com um desastre de proporções épicas. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado começaram a aparecer nos hospitais. Médicos e enfermeiros notaram um aumento estranho no número de pessoas chegando com problemas respiratórios. Mas não era só isso. Era o tipo de problema respiratório. As pessoas chegavam com dificuldades extremas para respirar, como se seus pulmões estivessem sendo corroídos por dentro. Dr. Robert Waller, um dos médicos que viveu esse pesadelo, descreveu mais tarde que nunca tinha visto nada igual. Pessoas de todas as idades chegavam ao hospital literalmente sufocando, com uma tosse que parecia rasgar o peito por dentro. O mais perturbador? Muitos chegavam com uma secreção escura saindo dos pulmões. Não era sangue comum, era como se o próprio tecido pulmonar estivesse se dissolvendo. Mas aqui está o detalhe mais chocante. As autoridades inicialmente acreditaram que era apenas uma gripe sazonal. Imagine só, milhares de pessoas chegando aos hospitais com sintomas gravíssimos. E a explicação oficial era: é só a gripe do inverno. Era como se eles não conseguissem aceitar que o ar da própria cidade havia se tornado letal. Enquanto isso, nas ruas, cenas apocalípticas se desenrolavam. Os serviços de emergência estavam completamente perdidos, literalmente. As ambulâncias não conseguiam encontrar os endereços porque os motoristas não enxergavam nem mesmo as placas das ruas.
Bombeiros relataram casos de chegarem ao local de incêndios e não conseguirem ver as chamas, mesmo estando a poucos metros de distância. O transporte público havia entrado em colapso total. O famoso metrô de Londres, que sempre funcionava como um relógio, teve várias linhas suspensas porque a névoa estava invadindo até mesmo os túneis subterrâneos. Trens chegavam às estações completamente vazios, porque os passageiros haviam desistido no meio do caminho, preferindo tentar voltar para casa a pé. Mas talvez a cena mais aterrorizante fosse nos aeroportos. Pilotos experientes que haviam voado durante a Segunda Guerra Mundial se recusavam a decolar ou aterrissar. Um piloto da época descreveu que foi como tentar voar através de uma sopa de concreto. Os aeroportos cancelaram todos os voos, algo praticamente inédito, e então veio a descoberta que mudou tudo. No domingo, 7 de dezembro, químicos do governo finalmente conseguiram analisar amostras da névoa. O que eles encontraram era pior do que qualquer pesadelo. A concentração de dióxido de enxofre no ar estava 700% acima do normal. As partículas tóxicas estavam numa concentração letal. Era como se cada respiração fosse um pequeno gole de veneno. Mas o mais assustador de tudo, eles descobriram que a névoa havia criado uma reação química mortal. O dióxido de enxofre, misturado com a umidade do ar, estava se transformando em ácido sulfúrico. As pessoas não estavam apenas respirando poluição, estavam respirando ácido. Seus pulmões estavam sendo literalmente queimados por dentro a cada respiração. Londres havia se tornado uma câmara de gás a céu aberto, e as pessoas ainda estavam caminhando por suas ruas, sem saber que cada respiração poderia ser a última. Segunda-feira, 8 de dezembro, quarto dia da névoa assassina. E foi neste momento que a verdadeira magnitude do horror começou a emergir dos números frios das estatísticas. Os necrotérios de Londres estavam lotados. Não apenas cheios, completamente sobrecarregados de uma forma que ninguém havia previsto. Funcionários que trabalhavam há décadas no sistema funerário da cidade nunca tinham visto tantos corpos chegando ao mesmo tempo. Mas o mais perturbador era o perfil das vítimas. Não eram apenas idosos ou pessoas já doentes. Crianças saudáveis, adultos em plena forma física, pessoas que na sexta-feira estavam perfeitamente bem, agora jaziam mortas. E todas com a mesma causa: falência respiratória completa. Era como se seus pulmões simplesmente tivessem parado de funcionar. Dr. Malcolm Scott, patologista-chefe de Londres na época, fez uma descoberta que o assombrou pelo resto da vida. Durante as autópsias, ele encontrou pulmões completamente carbonizados por dentro. Não era figura de linguagem. O tecido pulmonar estava literalmente preto, queimado pelo ácido que se formara na atmosfera. Ele descreveu como pulmões que pareciam ter sido expostos ao fogo, mas por dentro. Mas aqui está o detalhe mais macabro. Muitas pessoas morreram sem nem sequer perceber que estavam doentes. Famílias inteiras foram encontradas mortas em suas casas, como se tivessem simplesmente adormecido e nunca mais acordado. A névoa havia entrado pelas frestas e matado silenciosamente durante a madrugada. O sistema de saúde entrou em colapso total. Hospitais, que normalmente atendiam 50 emergências por dia, estavam recebendo mais de 500. Médicos trabalhavam 48 horas seguidas, mas não adiantava. Eles não tinham tratamento para envenenamento por ácido atmosférico. Era uma situação completamente nova na história da medicina. E então veio o número que chocou o mundo. No final de segunda-feira, mais de 4.000 pessoas já haviam morrido. 4.000 em apenas 4 dias. Para você ter uma ideia da proporção, isso era mais gente do que morreu no grande incêndio de Londres de 1666. Mais do que muitas batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mas o governo ainda tentava minimizar a situação.
Nas primeiras declarações oficiais, eles falavam em névoa densa incomum e pequeno aumento na mortalidade. Pequeno aumento? Era como chamar um tsunami de maré alta. A imprensa internacional começou a noticiar o que estava acontecendo, mas de uma forma quase surreal. Jornais de outros países tratavam como uma curiosidade meteorológica britânica. Londres sob névoa densa, dizia um jornal americano, como se fosse apenas uma questão climática interessante. Enquanto isso, dentro da névoa, dramas humanos impossíveis de dimensionar se desenrolavam. Mães perdiam filhos no caminho para o hospital porque não conseguiam enxergar onde estavam indo. Idosos morriam sozinhos em casa porque os vizinhos não conseguiam atravessar a rua para ajudar. Motoristas de ambulância relataram casos de chegarem a chamadas de emergência apenas para encontrar famílias inteiras já mortas. O mais aterrorizante de tudo, a névoa estava ficando ainda mais tóxica. A cada hora que passava, mais poluição se acumulava sob aquela tampa invisível na atmosfera. Era como uma panela de pressão letal, que continuava ganhando pressão, sem válvula de escape. Londres não estava apenas enfrentando uma crise ambiental. Estava vivendo um genocídio atmosférico em câmera lenta, onde o próprio ar havia se tornado inimigo da vida humana. Mas aqui está algo que vai te chocar ainda mais. Londres, 1952, não foi um caso isolado. Enquanto o mundo assistia horrorizado ao que acontecia na capital inglesa, poucos sabiam que tragédias similares já haviam ocorrido antes e que continuariam acontecendo depois. Vamos voltar no tempo até 1930, numa pequena cidade industrial na Bélgica chamada Meuse Valley. Durante 5 dias em dezembro, exatamente a mesma época do ano, uma névoa tóxica matou 63 pessoas e deixou milhares doentes. Os sintomas eram idênticos: dificuldade respiratória extrema, tosse com secreções escuras, morte por falência pulmonar. Era como um ensaio geral para o horror de Londres. Mas o caso mais assombroso aconteceu em 1948, na cidade de Donora, na Pensilvânia. Uma pequena cidade americana que vivia da indústria siderúrgica. Em outubro daquele ano, uma inversão térmica prendeu a poluição sobre a cidade por 6 dias. O resultado: 20 mortos imediatos e mais de 6.000 pessoas hospitalizadas numa população de apenas 14.000 habitantes. Isso significa que quase metade da cidade ficou doente por causa do ar que respirava. O que mais impressiona em Donora é a velocidade com que tudo aconteceu. Na sexta-feira, as pessoas saíram normalmente para trabalhar. No sábado de manhã, a cidade inteira estava mergulhada numa névoa amarelo-esverdeada que queimava os olhos e a garganta. No domingo, pessoas começaram a morrer nas ruas. Na segunda-feira, a cidade parecia um cenário de guerra química. E aqui está o detalhe mais perturbador: as fábricas continuaram funcionando. Mesmo vendo pessoas morrendo, mesmo com a névoa tão densa que os jogadores de futebol americano local não conseguiam ver a bola durante um jogo, as indústrias seguiram despejando veneno no ar. O lucro era mais importante que as vidas humanas. Mas Londres, 1952, foi diferente por um motivo chocante: a escala. Enquanto Donora teve 20 mortos, Londres teve mais de 4.000 nos primeiros dias. Quando os números finais foram calculados meses depois, a conta chegou a 12.000 mortes diretas e mais de 100. 0 pessoas com sequelas permanentes nos pulmões. Para você ter uma ideia da proporção, em 5 dias, a névoa de Londres matou mais pessoas do que o atentado às Torres Gêmeas, mais do que muitos furacões devastadores, mais do que epidemias que duraram meses. E tudo isso causado simplesmente pelo ar que as pessoas respiravam em suas próprias casas. Mas talvez o mais assustador seja perceber que isso não parou em 1952. A China hoje vive episódios similares regularmente.
Em 2013, Pequim enfrentou uma névoa tóxica que fechou escolas, aeroportos e forçou milhões de pessoas a ficarem em casa. A diferença é que agora sabemos o que está acontecendo. Mas mesmo assim, continuamos repetindo os mesmos erros. Nova Delhi, na Índia, enfrenta todos os anos uma temporada de névoa que mata milhares. México, São Paulo, Los Angeles, várias megacidades do mundo já experimentaram versões menores do pesadelo de Londres. É como se a humanidade insistisse em brincar com as mesmas forças que quase destruíram uma das maiores cidades do mundo. A pergunta que fica é assombrosamente simples. Se sabemos exatamente o que aconteceu em Londres, se conhecemos os sintomas, as causas e as consequências, por que continuamos criando as condições perfeitas para que isso aconteça novamente? 9 de dezembro de 1952, terça-feira. Depois de 5 dias de horror, algo finalmente mudou. Não foi uma decisão governamental ou uma descoberta científica revolucionária. Foi simplesmente o vento. Uma frente de ar quente chegou a Londres e quebrou a inversão térmica que mantinha a cidade prisioneira. Em poucas horas, aquela tampa invisível se desfez e os ventos começaram a dispersar a névoa assassina. Era como se alguém tivesse finalmente aberto as janelas de uma casa cheia de gás venenoso. Mas quando a névoa se dissipou, o que Londres viu foi devastador. A cidade inteira estava coberta por uma camada de fuligem preta e pegajosa. Carros, prédios, árvores, tudo estava pintado da cor da morte. Era como se Londres tivesse sido atacada por uma bomba de carvão gigante. E então vieram os números reais. Não os 4.000 mortos dos primeiros dias, mas a contagem final que chocaria o mundo. 12.000 pessoas mortas diretamente pela névoa. 12.000. Mas aqui está o detalhe mais perturbador. Esse número incluía apenas as mortes imediatas. Nos meses seguintes, outras 8.000 pessoas morreram por complicações relacionadas aos danos causados pela névoa tóxica. 20.000 mortos por causa do ar, em uma das cidades mais avançadas do mundo na época. A investigação oficial que veio depois revelou algo ainda mais chocante. Isso poderia ter sido evitado completamente. Os sinais estavam todos lá. As condições meteorológicas, os níveis de poluição, os precedentes históricos, mas ninguém conectou os pontos até que fosse tarde demais. O relatório final do governo foi devastador na sua honestidade brutal. Eles admitiram que haviam falhado em proteger seus próprios cidadãos da forma mais básica possível, garantindo que o ar fosse respirável. Era como se um país tivesse envenenado acidentalmente sua própria população. Mas da tragédia nasceu algo revolucionário. A primeira legislação ambiental moderna do mundo. Em 1956, 4 anos após o desastre, o Parlamento Britânico aprovou o Clean Air Act, a Lei do Ar Limpo. Foi a primeira vez na história que um governo assumiu oficialmente a responsabilidade pela qualidade do ar que seus cidadãos respiravam. A lei mudou completamente Londres. Baniu o uso de carvão nas residências, criou zonas livres de fumaça, forçou as indústrias a usar combustíveis mais limpos. Em poucos anos, aqueles famosos P-Supers se tornaram coisa do passado. Londres literalmente aprendeu a respirar novamente. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido na consciência humana. Pela primeira vez, as pessoas entenderam visceralmente que suas ações cotidianas, queimar carvão para aquecer a casa, usar carros, consumir produtos industriais, poderiam literalmente matar outras pessoas. A poluição deixou de ser um inconveniente estético e se tornou uma questão de vida ou morte. Londres, 1952, se tornou o marco zero do ambientalismo moderno. Inspirou legislações similares em dezenas de países. Criou as primeiras organizações de monitoramento da qualidade do ar.
Estabeleceu os protocolos médicos para tratar envenenamento atmosférico. Mas aqui está a ironia final. 70 anos depois, com todo o conhecimento que temos, com toda a tecnologia disponível, ainda há cidades no mundo vivendo sob névoas tóxicas. Ainda há crianças morrendo porque o ar que respiram está envenenado. Ainda há governos priorizando o crescimento econômico sobre a capacidade de suas populações respirarem. Londres 1952 nos ensinou que o ar limpo não é um luxo. É uma necessidade básica para a sobrevivência humana. A pergunta que fica é: quando vamos finalmente aprender a lição completa? 71 anos depois, enquanto você assiste a este vídeo respirando tranquilamente, é importante lembrar que esse ar limpo não é um acidente. Cada regulamentação ambiental, cada filtro em fábricas, cada carro elétrico nas ruas, tudo isso existe porque 12 mil pessoas pagaram o preço final para nos ensinar que o planeta tem limites. A Grande Névoa de Londres não foi apenas um evento climático extremo. Foi o momento em que a humanidade descobriu que pode criar seu próprio apocalipse sem nem perceber. Foi a prova de que, às vezes, nossos maiores inimigos não vêm de fora. Eles surgem das nossas próprias ações cotidianas. Hoje, quando vemos notícias sobre mudanças climáticas e poluição do ar, não são apenas números abstratos ou previsões distantes. São alertas baseados numa lição escrita com sangue nas ruas de Londres. São lembretes de que o preço da ignorância pode ser medido em vidas humanas. A história nos ensina que podemos criar problemas que nos superam completamente, mas também nos ensina que podemos aprender, mudar e fazer melhor. Londres renasceu das cinzas de dezembro de 1952, mais forte e mais consciente. A pergunta é: conseguiremos fazer o mesmo antes que seja tarde demais? Se esta história te fez refletir sobre nossa relação com o meio ambiente, se ela te mostrou como eventos do passado ainda moldam nosso presente, deixa seu like e se inscreve no canal. Porque aqui no Além do Óbvio, você encontra essas conexões fascinantes entre história, ciência e nossa vida cotidiana. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar dessa tragédia? Qual parte da história mais te impressionou? Vamos continuar essa conversa importante. Até o próximo mistério da história que mudou o mundo. E lembra, às vezes as lições mais valiosas estão escritas nas páginas mais sombrias do nosso passado.